A paz do Senhor Jesus. Bom, hoje eu estou aqui para relatar algo para vocês que aconteceu na minha vida, na minha casa. Não foi agora recente, mas foi no ano de 2019. E Deus trouxe a minha lembrança e ao meu entendimento, dizendo para mim fazer um vídeo contando isso que aconteceu na minha vida, para trazer um despertar de Deus para a sua vida também. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso e Ele está todo o tempo nos guardando e nos livrando e nos protegendo de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque eu e você servimos a Deus que o inimigo não está lutando contra a nossa vida. Aí, quando você serve a Deus, aí é que o inimigo, ele se levanta e está todo o tempo lutando para destruir a sua vida. Mas com Deus, nós vamos vencer todas as astutas ciladas do inimigo contra a nossa vida, não é? Então nessa tarde, hoje eu já quero falar para você que não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva no meu canal, que você curte, que você comentem, que você ative o sininho para ser notificado. Quando haver novos vídeos aqui, eu vou estar trazendo vídeo, aleluia, porque Deus tem colocado em meu coração esse despertar para me se levantar e para mim começar a compartilhar, louvado seja o nome do Senhor, coisas que eu vivi na minha vida, que talvez você que vai ouvir vai ser edificado, vai ser renovado, não por causa do que eu vivi, mas por causa do que aprendi e através do que eu vivi vai trazer o quê? Vai trazer despertar de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes, eu já quero pedir, compartilhe os meus vídeos com alguém. Me ajude a crescer nesse canal. Que Deus, Ele vai abençoar você mais ainda. Por quê? Porque você compartilhando o meu canal, você vai ser abençoado e vai estar abençoando outras vidas, para que outras vidas possam também ouvir o meu testemunho, para que pessoas possam ouvir a palavra do Senhor através deste canal. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu vou estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 7 e o versículo 15 em diante. A palavra do Senhor vai nos falar assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pois seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. A palavra de Deus se encontra em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20, para que você possa meditar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa tarde, eu venho relatar algo que aconteceu na minha casa, na minha vida, no ano de 2019, aonde alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da igreja, veio até a minha casa e falou que ia fazer uma campanha, se não me lembro, não sei o certo, mas eu acho que foi 7 dias ou foi 21 dias. Eu não lembro bem quantos dias foi. Mas essa pessoa veio até minha casa fazer esse propósito. E como era alguém da igreja,
como era alguém que se dizia cristão, a gente às vezes é enganado pelas pessoas, porque muitas das vezes nós olhamos para alguém e não vemos a maldade, porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós vemos só o que está por fora, não vemos o interior daquela pessoa, não vemos que a maldade das pessoas está no coração. Então é somente Deus que pode contemplar o coração e ver a maldade do coração e ver a maldade do ser humano para com o outro. Então é por isso que eu já trouxe essa palavra, para nós estar atento com pessoas que às vezes estão conosco, com pessoas que às vezes andamos com essas pessoas que se dizem cristão, mas, aleluia, talvez essa pessoa é uma pessoa que dá maus frutos, é uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa que anda mentindo para os outros, é uma pessoa falsa, é uma pessoa invejoso, né? Então eu venho trazer, aleluia, esse despertar para o teu coração. Cuidado com as pessoas, aleluia, que chegam na tua casa, aleluia. Porque a Bíblia aqui vai nos falar: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm vestidos de ovelha, mas interiormente eles são lobos devoradores, Aleluia. Então, assim na nossa vida cotidiana, muitas vezes é assim. Vem pessoas, aproxima de nós, vem pessoas, entra na nossa casa e a gente não vê que aquela pessoa ali é uma pessoa mal intencionada. Aleluia. É por isso que nós temos que estar vigilante, observando os frutos que essa pessoa tem dado. Porque através dos frutos que essa pessoa tem dado, é que você vai ter o discernimento, aleluia, se essa pessoa é ruim ou se essa pessoa é boa. Aleluia, porque a pessoa quando quer destruir a vida de alguém, quando quer, aleluia, enganar você, ela vem ali se fingindo de crente. Ela vem ali se fingindo, aleluia, de ovelha, vestido de pele de ovelha, mas é só as vestes por fora, por dentro são lobos, por dentro são falsos, por dentro são mal, por dentro está maquinando e planejando como destruir a sua vida, porque é isso que o inimigo faz na vida das pessoas. É isso que nós, nos dias de hoje, temos visto. Pessoas querendo destruir a vida de outro crente, irmão. Crente querendo destruir a vida de outro crente. Então, nós vemos muitos falsos. E Deus, ele tem visto essa situação. Deus, ele conhece o coração de cada um. Então eu vim trazer o despertar para a tua vida. Essa pessoa entrou na minha casa. Eu abri a porta para essa pessoa, pensando que essa pessoa era um servo de Deus, porque eu tinha visto com os meus olhos só por fora, mas não vi a maldade dentro do coração. Mas Deus que está conosco é aquele que tem visto e tem nos guardado. Então, abri a porta para essa pessoa fez propósito, fez campanha na minha casa. Mas desde os momentos que essa pessoa começou a fazer o propósito na minha casa, havia uma inquietação na minha alma. Eu olhava para aquela pessoa e Deus me fazia sentir algo ruim naquela pessoa. Então eu, como serva do Senhor, para não pecar em meus pensamentos, porque muitas vezes nós pecamos, nós pensamos algo e esse algo talvez não é verdadeiro, não é o que nós pensamos.
Então eu fui orar e fui falar com Deus. Deus, porque quando eu não tô alegre com essa pessoa que está aqui na minha casa, está fazendo propósito, mas eu estou inquieta. Eu sinto que tem algo. Então, para eu não pecar em meus pensamentos, me revele, Deus, se tiver algo oculto na vida dessa pessoa e que não está me agradando e que está me fazendo sentir essa incomodação. E eu orando ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando um dia essa pessoa veio na minha casa e de repente eu olhei para essa pessoa, e quando eu olhei para essa pessoa, Deus me fez ver uma serpente do alto da cabeça, a planta dos pés, enrolado nessa pessoa. E quando eu vi isso, eu disse assim, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? O que significa isso, Deus? Que eu estou vendo na vida dessa pessoa, sendo que ele é um servo teu, ele é um cristão. E quando, irmãos, eu vi essa serpente enrolada da cabeça aos pés dessa pessoa, quando eu perguntei a Deus, Deus na hora falou para mim, filha, tudo que essa pessoa fala é mentiroso. Tudo que sai da boca dessa pessoa é mentira. E Deus falou assim, tudo que essa pessoa fala é mentira, ele não é quem ele diz que é. Então, cuidado com pessoas que dizem assim, eu sou profeta, que anda contigo. Cuidado com pessoas que dizem assim, eu sou santo, que anda contigo. Cuidado com pessoas que dizem assim, ó, eu sou uma mulher que ora, que anda contigo. Observe se essa pessoa dá bons frutos, porque mesmo assim eles vão tentar enganar você. Porque eles vêm vestidos de pele de ovelha, mas a maldade você não vê, tá no coração. Então cuidado, observe, vigie, ore a Deus. Aleluia. Observe com quem você coloca dentro da tua casa. Observe com as pessoas que você abre a tua boca e sai contando. Observe, tenha cuidado, vigia. Louvado seja o nome do Senhor. Vigia, porque o inimigo, ele anda ao derredor, procurando alguém para que possa tragar. Então as campanhas continuaram. Eu calada vi, calada fiquei. Mas aí a partir do momento que Deus me mostrou uma serpente do alto da cabeça sobre a vida dessa pessoa, e que Deus falou que tudo que saía da boca dessa pessoa era mentira, era um enganador, era um falso, que eu tinha abrido a porta para fazer propósito na minha casa. Então, irmãos, a partir daquele dia, Deus mudou a minha oração. A minha oração era apenas assim, Deus, me cobre com teu sangue, me guarda e me livra de todo mal. Então, a partir daquele dia, a minha oração era assim, guarda a minha casa, guarda a minha vida, me livra de todo mal. Irmãos, e continuou a oração. Continuou o propósito dessa pessoa. E eu orando, intercedendo pela minha vida,
intercedendo pela minha casa, para que Deus pudesse me guardar, para que Deus pudesse me livrar de todo mal, porque eu não sabia as intenções do coração, mas eu já sabia o que estava dentro da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você sentir que tem algo que não está certo, não fique pecando em seus pensamentos, mas vai orar. Aleluia. E diga para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me mostre e tire toda essa dúvida, todo esse pensamento, que você traga para minha mente ao entendimento, a clareza do que está acontecendo, do que é essa pessoa. Que Deus, Ele não vai deixar você enganado. Deus vai abrir seus olhos e você vai enxergar com os olhos espirituais, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que está oculto, aleluia, na vida de alguém que está tramando para destruir sua vida. Então, meu irmão, o propósito continuou, mas sabe como você sente o ambiente pesado dentro do seu lar? Como você sente algo espiritual tirando as suas forças, tirando a sua paz? Foi o que eu comecei a sentir, mas eu continuei orando, intercedendo para aquele que pode me proteger. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e quando passou-se outros dias, Deus, Ele me deu um sonho. E esse sonho, eu estava em um rio. E do outro lado do rio, eu olhava, haviam lobos. Do outro lado do rio. E eu estava dentro do rio tomando banho, mas o meu esposo. E quando a gente sai de dentro do rio, que eu olho para dentro do rio, era noite. E eu pude ver só as tochas vermelhas. E quando eu olhei, começou a aproximar. E quando saiu de dentro do rio, eram jacarés. Eram crocodilos dentro do rio. E quando saía de dentro do rio, eles foram se aproximando de mim e do meu esposo. Quando de repente eu olhei, quando eles saíam para fora, eles se transformavam em lobo. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu disse, e Deus, Ele me trouxe a revelação, mostrando que eu estava cercado por lobos. Por pessoas ruins, por pessoas vestidas de pele de ovelha, mas que estava ali enganando, que estava ali observando, procurando um momento certo, uma distração sua para atacar. Porque é isso que os crocodilos, eles fazem. Ele observa você. E eu lá fora do rio, mas meu esposo e aqueles olhos vermelhos só observando. Quando de repente eu olhei, eles já estavam fora. E quando saíam fora, eram lobos. Então Deus trouxe durante isso a revelação do que estava acontecendo na minha vida. O que estava acontecendo na minha casa. E as pessoas que eu vi lobos são, irmãos, são crentes vestidos de pele de ovelha, mas lobo. São ruins, são maus, são enganadores, são mentirosos. E Deus me revelou. E eu continuei orando, Deus, me guarda, me cobre com teu sangue e me livra de todo mal. Continuei orando. Quando foi um dia desse propósito,
já estava próximo do fim desse propósito dentro da minha casa. Naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, nós começamos a orar. Esse propósito era 5 da manhã. Às 5 horas da manhã. Essa pessoa vinha para minha casa para fazer o propósito de oração. E durante esse propósito, quando foi próximo do fim desse propósito de terminar, nós já cantemos os hinos e começou a hora da oração. E eu estava ali com os olhos fechados, orando, clamando a Deus. Eu, meu esposo e essas outras pessoas. Tinha outras pessoas aqui na minha casa. Irmãos, e durante aquela oração, eu estava com os meus olhos fechados, orando só em pensamento. E ouvindo as pessoas que estavam orando. E eu pude ouvir quando o meu esposo, ele abriu a boca e ele começou a orar assim, dizendo assim: Deus, eu te convido para entrar na minha casa. Eu convido a tua presença e a presença dos teus anjos para entrar na minha casa. E quando meu esposo começou a falar dessa maneira, o Senhor me fez ver, eu tive uma visão, através da oração do meu esposo que estava ali dizendo: Deus, entra na minha casa. Deus, entra na minha casa com a presença dos teus anjos. Naquele momento eu pude ver, quando meu esposo clamava assim, quando descia um pássaro tão grande, quando ele descia um pássaro branco tão grande, e ele chegava e ficava do lado de fora, na porta da minha casa. E quando meu esposo orava dizendo assim: Deus, entra na minha casa com a presença dos teus anjos, aquele pássaro que estava na porta da minha casa, ele entra dentro da minha casa. E o Senhor me faz contemplar essa visão. E quando esse pássaro entra na minha casa, louvado seja o nome do Senhor, aquela pessoa que estava fazendo o propósito na minha casa, eu estava de olhos fechados. Mas quando eu me espantei, essa pessoa colocou a mão na minha cabeça. E quando essa pessoa colocou a mão na minha cabeça, irmãos, imediatamente eu caí no chão. Mas quando aquela pessoa colocou a mão na minha cabeça, ele começou a orar, a falar em língua. E como ele estava falando em língua, eu não estava entendendo e nem sabia o que aquela pessoa estava falando. E quando aquela pessoa coloca as mãos na minha cabeça e começa a falar em línguas, e não era só uma língua, era várias línguas, eu caí no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tu não está entendendo ainda, aleluia, que antes daquele homem colocar as mãos na minha cabeça, eu já tinha visto, aleluia, a presença de um pássaro que entra na minha casa porque foi convidado, aleluia, foi convidado pela boca do meu esposo que estava orando, dizendo: Deus, entra na minha casa com a presença dos teus anjos. E quando aquele pássaro entra na nossa casa, ele fala para mim assim, aleluia. Ele falou para mim assim, dizendo: filha, até para Jesus entrar na tua casa, aleluia,
É obrigado alguém a abrir a boca e convidar para entrar. Porque Deus, ele é educado. Ele não entra na casa que ninguém convida ele. Aleluia. Mas ele entra na casa de quem clama por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele começou a falar isso para mim e falou assim. Aleluia. Ele se aproximou de mim. E quando ele se aproximou de mim, ele falou assim. E de repente eu sinto a mão daquele homem na minha cabeça. Aquele homem que estava fazendo propósito de oração na minha casa. Quando ele coloca a mão na minha cabeça. E Deus começou a falar para mim, filha, porque o inimigo é assim. Se você abrir uma brecha, ele entra. E ele entra com tudo. E ele entra sem pedir permissão. Ele fica ao derredor procurando uma brechinha. Se você dá uma brechinha, ele entra. E ele faz a bagunça. E Deus começou a falar para mim assim, filha, você mesma abriu a porta e o inimigo veio disfarçadamente, vestido de pele de ovelha e entrou na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando aquele homem coloca a mão na minha cabeça e começa a orar em línguas, eu caio no chão. Mas quando eu caio no chão, irmãos, eu pude ver aquele pássaro. Aquele pássaro, ele me abraça assim, ó. E quando aquele pássaro me abraça, eu fico pequenininha dentro das asas dele. E quando ele me abraça, ele falou assim para mim, filha, eu sou o protetor, o guarda de Israel. E estou aqui para te proteger. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, você já pode imaginar que essa pessoa que Deus me mostrou que era falso, que entrou na minha casa, porque estava ali querendo destruir a minha vida, querendo destruir a minha casa. Aleluia. Mas como eu estava clamando, Deus, me cobre com teu sangue. Deus, me proteja de todo mal. O Senhor me fez contemplar ali no último dia daquela campanha. Isso eu vi o anjo do Senhor me protegendo, me guardando e me livrando de todo mal. E o anjo do Senhor é aquele que veio em forma de pássaro e falou, eu sou o protetor de Israel. Aleluia. E eu estou aqui para te proteger, para te guardar. Então, eu caída no chão, mas eu me vi dentro das asas do esconderijo do Altíssimo, me guardando. E aquele homem continuou orando. E eu dizia, Deus, o que que essa pessoa está falando que eu não entendo nada? E o Senhor não me permitiu entender o que que aquela pessoa estava falando. Mas eu sabia que Deus estava me guardando e me protegendo de todo o mal. Aleluia. E Deus tirou essa pessoa. Essa pessoa, Deus criou situação. E essa pessoa desapareceu. Mas essa pessoa fez tantas coisas feias. Tantas coisas. Não na minha vida. Mas enganou tanta gente. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, cuidado com pessoas
que você mesmo abre a porta. E talvez essa pessoa está aí para querer te destruir. Ou tu acha que o inimigo, ele vai mostrar a cara dele para você? Não. O inimigo vem disfarçadamente. É através das pessoas falsas. É através das pessoas mentirosas. É através das pessoas invejosas que luta para acabar, para destruir com a tua vida. Mas Deus que me guardou é o mesmo Deus que me trouxe aqui para despertar você. Abre o seu coração, abre os seus olhos espirituais, abre o seu coração para Deus, para estar atento o que Deus está mostrando para você, o que Deus está revelando e falando com você. Talvez até dentro do sonho que Deus está falando com você. Aleluia. Então eu vim trazer isso para você. Cuidado com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão dizendo Senhor, Senhor, mas estão vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobo. E a qualquer momento que você virar as costas, ele lhe ataca. A qualquer vacilo, ele deixa um rombo na sua vida. Mas Deus é aquele que está contigo, te guardando, te protegendo e te livrando de todo mal. Deus não me mostrou antes de eu abrir a porta, mas eu não vigiei e abri a porta para essa pessoa fazer proposta. Eu não orei para saber se era vontade de Deus aquela pessoa estar. Mas hoje eu entendo que tem coisas que você vai viver porque é permissão de Deus, para você aprender e para você alertar vidas de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida e que você compartilhe meus vídeos com alguém, que você curte, que você comentem e que Deus possa guardar e livrar você de todo mal.